Você está casada e sente que está pisando em ovos dentro da própria casa? Que precisa medir cada palavra, cada gesto, cada expressão do rosto porque sabe que a qualquer momento aquela pessoa que você ama pode simplesmente se fechar, virar as costas e deixar você falando sozinho? Pior ainda, você já percebeu que quando contraria alguma coisa, quando expressa sua opinião, quando simplesmente existe do seu jeito, o castigo vem silencioso, mas devastador. A pessoa some emocionalmente. Está ali no mesmo ambiente, mas você deixou de existir para ela. Eu fiquei chocada quando comecei a observar esse padrão em consultório. Pacientes chegavam com sintomas físicos variados, dores inexplicáveis, insônia crônica, fadiga extrema. Mas quando eu perguntava sobre a rotina em casa, sobre os relacionamentos, emergia algo terrível. Uma forma de violência tão sutil que muitos nem reconheciam como agressão. A retirada de afeto como punição. Imagine acordar todo dia sem saber qual versão da pessoa você vai encontrar. Se ela vai te cumprimentar ou ignorar sua existência. Se vai responder quando você fala ou fingir que você é invisível. Se vai preparar o café junto ou deixar você sozinho na mesa, sentindo aquele frio na barriga que você não consegue mais nomear. Quando alguém retira afeto deliberadamente como forma de controle, o cérebro da vítima interpreta isso como uma ameaça de abandono real. E após os 60 anos, quando tantas perdas já aconteceram, quando tantos amigos se foram, quando a família já está geograficamente ou emocionalmente distante, essa ameaça silenciosa se torna um terror paralisante. Você começa a se anular. Engole opiniões. Aceita situações inaceitáveis. Sorri quando deveria chorar. Silencia quando deveria gritar. Tudo para não perder aquela pessoa. Porque, no fundo, a mensagem que você recebeu durante anos foi clara. Se você não se comportar exatamente como esperam, você não merece amor, não merece atenção, não merece sequer existir no radar emocional de quem deveria te amar incondicionalmente. Observando dezenas de casos assim, identifiquei algo que mudou completamente minha compreensão sobre relacionamentos abusivos na terceira idade. Existe uma técnica específica, uma forma de reconhecer quando você está sendo manipulado através da retirada de afeto. E mais importante, existe um caminho para sair dessa prisão emocional sem precisar romper relacionamentos, mas estabelecendo limites saudáveis que devolvem sua dignidade. O que me assusta profundamente é saber quantas pessoas estão vivendo essa violência invisível neste exato momento. Quantos estão naquela dança dolorosa de tentar adivinhar o humor do outro, de modificar comportamentos para evitar o castigo do silêncio, de sufocar a própria essência para não ser abandonado emocionalmente mais uma vez. Se você reconhece essa dor em sua vida, se já passou noites em claro tentando entender o que fez de errado para merecer esse tratamento, se já sentiu aquele aperto no peito quando a pessoa simplesmente vira o rosto e te ignora por horas ou dias, digite sim agora. Preciso saber que você está aqui, que você está pronto para entender que isso não é normal, não é amor e não é culpa sua. Porque cada dia que você passa nessa neblina de confusão emocional, caminhando sobre cacos de vidro dentro da própria casa, é um dia que você perde de viver com a leveza que merece nessa fase da vida. Deixa eu te contar sobre a senhora Helena, 55 anos, casada há 35 anos com o mesmo homem. Quando ela entrou no consultório pela primeira vez, trazia uma lista de queixas físicas, dor nas costas que não passava com remédio nenhum, enxaquecas que apareciam do nada, uma pressão alta que oscilava sem explicação médica aparente. Todos os exames normais. Todos os especialistas descartando problemas graves. Mas Helena continuava adoecendo. Foi numa tarde que ela finalmente desabou. Eu havia perguntado algo simples, como era um dia comum na casa dela. Helena começou a falar e de repente parou no meio da frase.
Os olhos encheram de lágrimas. Ela olhou para mim com aquela expressão de quem carrega um peso invisível há tanto tempo que nem lembra mais como é respirar sem ele. Ela me contou que toda manhã acordava com um aperto no peito. Não sabia se o marido ia cumprimentá-la ou ignorá-la. Dependia. Se na noite anterior ela havia contrariado alguma opinião dele, se havia sugerido visitar a filha quando ele queria ficar em casa, se havia escolhido assistir outro programa na televisão, o castigo vinha certeiro. Ele simplesmente sumia emocionalmente. O mais devastador é que quando ela finalmente se anulava completamente, quando pedia perdão pelo crime de ter existido com vontade própria, quando prometia nunca mais contrariar, ele voltava. Voltava como se nada tivesse acontecido. Sorria de novo. Conversava. Tocava nela. E Helena sentia um alívio tão grande, tão desesperado, que agradecia por ele ter voltado. Agradecia por não ter sido abandonada de vez. Foram 35 anos assim. Décadas aprendendo que sua opinião tinha um preço, que seu desejo vinha com punição, que existir plenamente significava arriscar perder o único amor que conhecia. Helena tinha se tornado uma sombra. Uma mulher que media cada palavra, cada gesto, cada expressão facial. Vivia em estado de alerta constante, tentando prever os gatilhos que fariam o marido desaparecer emocionalmente de novo. Ela me disse algo que nunca vou esquecer. Disse que o pior não era nem o silêncio em si. Era a confusão. Porque no dia seguinte ao castigo, ele negava tudo. Dizia que ela estava exagerando, que ele apenas estava cansado, que ela era dramática demais, sensível demais, que inventava problemas onde não existiam. E Helena começou a duvidar da própria sanidade. Começou a achar que realmente o problema estava nela. Quando perguntei a Helena se ela já tinha pensado em sair dessa situação, ela me olhou com aquele olhar de quem já desistiu de si mesma. Disse que era tarde demais, que com 55 anos, sem independência financeira completa, sem rede de apoio forte, ela não tinha escolha. E que no fundo, quando ele estava bem, quando não estava punindo, as coisas eram suportáveis. Disse aquela frase que partiu meu coração. É melhor ter alguém que me machuca às vezes do que não ter ninguém nunca. Foi nesse momento que entendi que precisava mostrar a Helena algo urgente. Que existia uma forma de ela recuperar sua dignidade sem necessariamente destruir tudo. Que havia um caminho para estabelecer limites, mesmo depois de décadas de anulação. E que sua vida ainda podia ter leveza. A primeira coisa que mostrei para Helena foi algo que ela nunca tinha considerado. Nomear o que estava acontecendo. Parece simples, mas quando você vive dentro de uma manipulação emocional por décadas, você perde a capacidade de identificar o abuso. Tudo vira normal. Tudo vira sua culpa. Tudo vira algo que você merece por não ser boa o suficiente. Pedi que Helena começasse a anotar num caderno pequeno, discreto, toda vez que o marido retirava o afeto. Não era para mostrar para ninguém. Não era para confrontar. Era apenas para ela mesma enxergar o padrão, anotar a data, o que havia acontecido antes da retirada do afeto, quanto tempo durou o silêncio, como ela se sentiu, o que fez para tentar reverter. Em 2 semanas, Helena voltou com o caderno cheio. Ali, escrito com a própria letra, estava a prova que ela não estava louca. Estava a evidência clara de que existia um padrão deliberado de punição. Toda vez que ela expressava vontade própria, toda vez que contrariava minimamente, o castigo vinha. E durava exatamente o tempo necessário para ela se anular completamente. Ver aquilo registrado tirou Helena da neblina. Ela finalmente conseguiu nomear. Isso é manipulação emocional. Isso é violência psicológica. Isso é retirada deliberada de afeto como forma de controle. E isso tem nome. Chama abuso emocional. Observando casos como o dela, percebi que esse primeiro passo de nomear e registrar
É fundamental porque quebra a negação, quebra a minimização, quebra a narrativa de que você está exagerando. A segunda técnica que ensinei para Helena foi a mais difícil: parar de perseguir o afeto quando ele era retirado. Isso ia contra tudo que ela tinha aprendido em anos de casamento. O instinto dela era correr atrás, pedir desculpas, tentar consertar, fazer qualquer coisa para que ele voltasse a olhar para ela. Mas eu expliquei algo que mudou a perspectiva dela completamente. Quando você persegue o afeto retirado, quando implora para a pessoa voltar a te amar, você está reforçando que a técnica funciona. Você está ensinando que basta retirar o afeto que você se anula. E a cada vez que isso se repete, a manipulação fica mais forte, mais eficiente, mais destrutiva. É como treinar alguém a te machucar melhor a cada ciclo. Então, pedi algo radical para Helena. Na próxima vez que o marido retirasse o afeto, ela não ia fazer nada. Não ia pedir desculpas. Não ia tentar adivinhar o que fez de errado. Não ia implorar atenção. Ia simplesmente continuar vivendo. Ia preparar sua comida, ia assistir sua novela, ia ligar para a filha, ia fazer suas coisas como se nada estivesse acontecendo. Helena me olhou apavorada. Perguntou: "E se ele nunca mais voltar? E se dessa vez for definitivo? E se eu perder ele para sempre?" Eu segurei na mão dela e disse algo que ela precisava ouvir. Se a única forma de manter alguém ao seu lado é se anulando completamente, você já perdeu essa pessoa. E pior, você perdeu a si mesma no processo. Levou 3 tentativas até Helena conseguir aplicar essa técnica. Nas 2 primeiras, o pânico do abandono foi mais forte e ela voltou ao padrão antigo de perseguir o afeto. Mas na terceira vez, algo extraordinário aconteceu. O marido retirou o afeto como sempre fazia. E Helena continuou vivendo. Preparou o almoço dela, comeu sozinha com tranquilidade, assistiu um filme que gostava, ligou para a filha e conversou rindo. No segundo dia de silêncio do marido, ele começou a ficar inquieto. Estava acostumado que em algumas horas Helena estaria implorando atenção. Mas ela não estava. Estava lá, ocupando o espaço dela, existindo plenamente, sem implorar nada. No terceiro dia, ele voltou. Mas voltou diferente. Voltou confuso. Porque a ferramenta que sempre funcionou tinha falhado. Quando você para de reagir ao estímulo de controle, quando você para de dar ao manipulador o poder de definir seu estado emocional através da presença ou ausência de afeto, a dinâmica começa a mudar. Não muda da noite para o dia. Não muda sem resistência. Mas começa a rachar. Helena me relatou que pela primeira vez em décadas, ela havia passado 3 dias sem aquele aperto no peito. Sem aquela angústia desesperada de ser abandonada. Sim, o marido estava em silêncio punitivo. Mas ela tinha escolhido não deixar que aquilo definisse seu dia inteiro. Tinha escolhido não implorar por migalhas de afeto de quem deveria amar incondicionalmente. A terceira técnica foi construir uma rede de afeto fora do casamento. Helena tinha se isolado tanto ao longo dos anos, tão focada em não desagradar o marido, que havia perdido conexões importantes. A filha ligava, mas Helena sempre cortava a conversa rápido para não incomodar o marido com barulho. As amigas chamavam para encontros, mas ela sempre recusava porque ele ficava de mau humor quando ela saía. Pedi que Helena reconectasse com pelo menos 3 pessoas que se importavam com ela. Não precisava contar tudo o que estava acontecendo. Só precisava voltar a ter vida própria, interesses próprios, relações próprias que não dependiam da aprovação ou humor dele. Começou devagar. Um café com uma amiga antiga. Uma videochamada longa com a filha. Uma ida ao grupo da igreja que ela tinha abandonado há anos. Algo incrível aconteceu. Quanto mais Helena construía conexões fora do casamento, menos dependente emocionalmente do marido ela ficava. E quanto menos dependente ela ficava, menos poder ele tinha de manipulá-la através da retirada de afeto. Porque agora,
Quando ele sumia emocionalmente, ela tinha para onde ir emocionalmente. Tinha outras fontes de amor, validação, conexão. A quarta técnica que trabalhei com Helena foi talvez a mais transformadora. Aprender a verbalizar calmamente o que estava acontecendo, sem acusação, sem drama, apenas nomeando a realidade. Porque manipuladores emocionais dependem do silêncio da vítima. Dependem que você não nomeie o abuso. Que você aceite a narrativa distorcida de que nada está acontecendo, de que você é sensível demais, de que está inventando problemas. Ensinei Helena a usar uma frase simples e poderosa. Na próxima vez que o marido retirasse o afeto e depois voltasse agindo como se nada tivesse acontecido, ela ia dizer com calma: "Você está me ignorando há 3 dias." Percebi que quando expressei minha opinião sobre visitar nossa filha, você parou de falar comigo. Isso me machuca profundamente. Parece básico, mas para quem passou 35 anos engolindo a própria voz, verbalizar a realidade era revolucionário. Helena ensaiou comigo várias vezes antes de ter coragem. Tremia inteira. Tinha medo que nomear o abuso fizesse tudo piorar, que ele explodisse, que a punição ficasse ainda maior. Mas algo interessante acontece quando você nomeia a manipulação com calma. Quando Helena finalmente disse aquelas palavras, o marido tentou as táticas usuais. Disse que ela estava exagerando, que ele apenas estava cansado, que ela via problema em tudo. Mas dessa vez, Helena não engoliu a narrativa distorcida. Ela repetiu com firmeza: "Você não me cumprimentou por 3 dias. Não respondeu quando falei com você. Virou o rosto quando entrei na sala. Isso aconteceu, e eu não vou fingir que não aconteceu." Observando dezenas de casos assim, percebi que verbalizar a realidade quebra a negação coletiva que sustenta o abuso. Porque o manipulador conta com sua cumplicidade silenciosa. Conta que você vai aceitar a versão distorcida dele sobre o que aconteceu. E quando você para de aceitar, quando você nomeia com clareza o comportamento dele, algo na dinâmica começa a mudar. O marido de Helena ficou sem resposta naquele momento. Porque ela não estava gritando, não estava acusando histericamente, não estava fazendo drama. Estava apenas apresentando fatos observáveis com calma. E fatos são difíceis de negar quando apresentados com clareza. A quinta técnica envolvia algo que Helena nunca tinha considerado possível: estabelecer uma consequência para a retirada de afeto. Não uma ameaça vazia. Não um ultimato dramático. Mas uma consequência clara e aplicável que ela estava disposta a seguir. Porque manipuladores só mudam comportamento quando percebem que a manipulação tem custo. Pedi que Helena pensasse em algo que fosse importante para o marido e que dependesse da colaboração dela. No caso deles, era o jantar. O marido adorava que ela preparasse aquelas refeições elaboradas que ele cresceu comendo. Era um ritual sagrado para ele. Helena cozinhava com carinho, servia na mesa, ficavam juntos naquele momento. Então, estabelecemos uma regra clara. Da próxima vez que ele retirasse o afeto de forma punitiva, Helena ia parar de preparar os jantares elaborados. Ia fazer comida para ela, simples e gostosa, e ia comer sozinha no horário que quisesse. Ele que preparasse a própria comida ou comesse o que encontrasse na geladeira. Não como vingança, não como punição, mas como consequência natural. Porque a mensagem precisava ser clara. Se você escolhe me tratar como invisível, não pode esperar que eu continue entregando afeto e cuidado como se nada estivesse acontecendo. Retirada de afeto gera retirada de cuidado. É uma equação simples e justa. Quando isso aconteceu pela primeira vez, o marido ficou confuso. Chegou a hora do jantar e não tinha nada na mesa. Helena estava comendo uma omelete com salada, tranquila, assistindo televisão. Ele perguntou: "Cadê o jantar?" Ela respondeu com calma: "Quando você escolhe me ignorar por dias,
Não posso ter energia emocional para preparar refeições elaboradas. Hoje cada um cuida de si. A resistência veio forte. Ele reclamou, disse que ela estava sendo infantil, que estava fazendo chantagem emocional. E aqui está o ponto crucial. Helena não entrou na briga, não se defendeu, não justificou. Apenas repetiu: essa é a consequência natural de retirar afeto. Eu não vou mais me anular para cuidar de quem escolhe me tratar como invisível. O manipulador precisa entender que o comportamento dele tem custo real, que ele não pode ter os benefícios de um relacionamento amoroso enquanto entrega tratamento emocional abusivo. Levou alguns ciclos até o marido de Helena perceber que ela estava falando sério, que não era uma fase, que não era birra, que era um limite permanente. E algo começou a mudar. Não da noite para o dia, não de forma mágica, mas as retiradas de afeto começaram a diminuir em frequência e duração. A sexta técnica foi fortalecer a identidade própria de Helena fora do papel de esposa. Ela tinha passado tanto tempo definindo seu valor pela aprovação do marido que havia esquecido quem era. Quais eram seus gostos, seus sonhos, suas vontades? Tudo girava em torno de não desagradá-lo. Pedi que Helena fizesse algo radical, que escolhesse uma atividade só dela, que não envolvesse o marido de forma alguma, que não precisasse da aprovação dele, que fosse apenas para o prazer dela. Algo que a fizesse sentir viva, presente, inteira. Não como esposa, não como mãe, não como avó. Apenas Helena. Ela levou semanas para decidir. Porque quando você vive décadas se anulando, até escolher algo que te dá prazer, vira um desafio enorme. Mas, finalmente, Helena escolheu. Pintura. Ela sempre quis aprender a pintar, mas o marido achava perda de tempo, desperdício de dinheiro. Então, ela nunca tinha tentado. Helena se matriculou numa aula de pintura para iniciantes. 2 vezes por semana, ela saía de casa por 3 horas. No começo, o marido resistiu. Reclamou que ela estava abandonando a casa, que estava gastando dinheiro à toa, que mulher da idade dela não precisava dessas coisas. Mas Helena foi. E continuou indo. Algo mágico aconteceu naquelas aulas. Helena descobriu que era boa. Descobriu que tinha talento. Descobriu que existia um pedaço dela que não tinha nada a ver com ser esposa ou mãe ou qualquer outro papel. Um pedaço que era pura essência, pura vida, pura alegria. A 7ª técnica que trabalhei com Helena foi aprender a diferenciar espaço saudável de punição emocional. Porque essa confusão é uma das armas mais eficazes do manipulador. Ele retira o afeto como castigo e depois alega que estava apenas precisando de um tempo para si. E você começa a duvidar da própria percepção, começa a achar que realmente está sendo sensível demais, controladora demais, exigente demais. Expliquei para Helena a diferença fundamental. Espaço saudável é comunicado. A pessoa diz: estou precisando de um tempo sozinho, vou ler um livro no quarto, a gente conversa mais tarde. Espaço saudável tem prazo. Espaço saudável não vem acompanhado de hostilidade, de suspiros altos, de portas batidas, de olhares de desprezo. Espaço saudável não é punição por você ter expressado vontade própria. Punição emocional é silenciosa. Vem sem aviso. Dura tempo indeterminado. Está sempre ligada a você ter contrariado algo. E vem carregada de sinais de rejeição, virar o rosto, ignorar quando você fala, tratar você como se fosse invisível. A intenção não é cuidar da própria saúde emocional. A intenção é te machucar até você se submeter. Ensinei Helena a perguntar diretamente quando o silêncio começava. Você está precisando de espaço para você ou está me ignorando porque ficou incomodado com algo que eu disse? A pergunta direta tira o manipulador da zona de conforto. Porque se ele disser que está precisando de espaço, você pode responder: tudo bem, me avisa quando estiver pronto para conversar. E aí, ele não tem desculpa para se arrastar por dias. Se ele disser que não está ignorando, que você está inventando,
Você tem a resposta registrada no caderno. Você tem os fatos. Você não está louca. E pode nomear com calma. Você não respondeu quando falei bom dia. Virou o rosto quando entrei na cozinha. Isso está acontecendo e eu estou nomeando o que vejo. A 8ª técnica foi talvez a mais dolorosa para Helena processar. Aceitar que talvez a mudança não viesse. Que talvez, mesmo com todos os limites estabelecidos, mesmo com todas as consequências aplicadas, mesmo com toda a verbalização da realidade, o marido escolhesse continuar sendo abusivo. E que, nesse cenário, ela teria que tomar uma decisão sobre o próprio futuro. Essa possibilidade apavorava Helena, porque significava encarar que talvez, após 35 anos investidos, o casamento estivesse destruído além do reparo. Significava considerar que talvez ela tivesse que escolher entre dignidade e companhia, entre saúde emocional e medo da solidão. Mas algo importante estava acontecendo com Helena nesse processo todo. Ela estava redescobrindo que conseguia viver sem a aprovação constante dele, que conseguia sentir alegria nas aulas de pintura, que conseguia ter conversas profundas com a filha, que conseguia rir com as amigas, que existia vida dentro dela que não dependia do humor dele. Então a decisão sobre ficar ou sair deixou de ser desesperada. Deixou de ser entre existir ou desaparecer. Virou uma escolha consciente. Se ele mudar, ótimo, a gente constrói algo novo e mais saudável juntos. Se ele não mudar, eu tenho recursos internos e externos para considerar outras possibilidades sem entrar em colapso. Observando casos de mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, percebi algo fundamental. As que conseguem reconstruir a vida com mais facilidade são as que fizeram esse trabalho interno antes de sair. As que fortaleceram a identidade própria, que construíram rede de apoio, que desenvolveram habilidades de colocar limites. Porque aí a saída não é um pulo no vazio desesperado, é um passo calculado para a liberdade. No caso de Helena, algo surpreendente aconteceu. Quando ela parou de implorar afeto, quando estabeleceu limites claros, quando começou a viver plenamente independente da aprovação dele, o marido começou a mudar, devagar, com resistência, com recaídas, mas começou. Ele percebeu que estava perdendo a esposa de verdade, não porque ela estava ameaçando sair, mas porque ela estava emocionalmente se desconectando. Estava construindo uma vida que não precisava dele como centro. E isso o assustou mais do que qualquer ameaça de divórcio teria assustado. Eles começaram terapia de casal. Algo que Helena tinha pedido por anos e ele sempre recusou. De repente ele topou, porque finalmente entendeu que tinha algo real a perder. Não a mulher submissa que implorava atenção, mas a mulher inteira, forte, vibrante que ela estava se tornando aos 68 anos. A jornada de Helena não acabou com um final feliz perfeito. Ainda há dias difíceis, ainda há momentos em que ele recai nos padrões antigos. Mas agora, Helena tem ferramentas, tem clareza, tem limites. E, acima de tudo, tem de volta algo que tinha perdido há décadas. Tem a si mesma. Se você está vivendo algo parecido, se reconhece sua dor na história de Helena, preciso que você entenda algo urgente. Você não está louca. Você não está exagerando. Retirada deliberada de afeto como forma de controle é abuso emocional. E você merece relacionamentos onde não precisa implorar para ser tratada com dignidade básica. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional. Vou te mostrar sinais que você talvez não esteja percebendo e caminhos práticos para recuperar sua paz, mesmo em situações que parecem sem saída. Mas existe algo ainda mais cruel nesse processo. Com o envelhecimento, certas áreas do cérebro responsáveis por regular emoções e processar rejeição ficam mais vulneráveis. Então, aquela mesma retirada de afeto, que já seria dolorosa aos 30 anos,
vira uma agonia multiplicada aos 65, 70 anos. Seu cérebro simplesmente não consegue mais amortecer o impacto emocional como conseguia antes. E tem mais. Estudos sobre isolamento social em idosos mostram que quando você passa por episódios repetidos de rejeição e reconciliação, como acontece na dinâmica de retirada de afeto, seu cérebro entra num estado de hipervigilância constante. Você vive em alerta máximo, tentando prever quando a próxima punição vai chegar, monitorando cada microexpressão da outra pessoa, interpretando cada suspiro como possível ameaça de abandono. Esse estado de alerta crônico não é apenas psicologicamente exaustivo. Ele tem consequências físicas graves: pressão alta, problemas cardíacos, dores crônicas inexplicáveis, sistema imunológico comprometido, insônia. Aquelas dores nas costas que Helena sentia, aquelas enxaquecas que nenhum remédio resolvia, não eram psicossomáticas no sentido de serem inventadas. Eram o corpo dela gritando que estava em sofrimento emocional constante. A parte mais assustadora é que manipuladores emocionais instintivamente sabem explorar essa vulnerabilidade neurológica. Eles não precisam estudar neurociência para entender que retirar e devolver afeto de forma intermitente cria dependência emocional. Eles apenas observam que funciona. Observam que quanto mais você envelhece, quanto mais perdas você já acumulou, quanto mais sozinho você se sente, mais desesperadamente você reage à ameaça de perder aquela última conexão. E aí entra o ciclo vicioso. Você reage com desespero, implora, se anula, faz qualquer coisa para o afeto voltar. O manipulador aprende que a ferramenta funciona perfeitamente. Então usa de novo. E de novo. E cada vez com menos esforço. Até que vira automático. Você contrariou algo minúsculo, afeto retirado. Você expressou vontade própria, afeto retirado. Você simplesmente existiu de forma que não agradou, afeto retirado. Mas aqui está a parte esperançosa que a neurociência também revela. O cérebro tem plasticidade mesmo após os 60, 70, 80 anos. Você pode criar novos circuitos neurais. Pode treinar o cérebro para não entrar em pânico toda vez que alguém retira o afeto. Pode desenvolver resiliência emocional que te permite manter a calma e a dignidade mesmo quando está sendo deliberadamente ignorado. Agora preciso te mostrar algo que muitos não consideram quando estão saindo de uma dinâmica de retirada de afeto. Existe um plano emergencial que você precisa ter preparado para os momentos de crise. Porque mesmo quando você está aplicando todas as técnicas, mesmo quando está ficando mais forte, vão existir momentos em que a dor vem com força brutal e você sente que vai ceder, que vai voltar aos padrões antigos de implorar atenção. Pedi que Helena criasse o que chamamos de kit de resgate emocional. Não é nada complexo. É uma lista física, escrita à mão, que ela guardava numa gaveta da cômoda. Nessa lista tinha 5 coisas específicas que ela precisava fazer quando a dor da rejeição ficasse insuportável e ela sentisse vontade de se anular para fazer a pessoa voltar. Primeiro item da lista: ligar para a filha ou para uma das 2 amigas mais próximas. Não necessariamente para contar tudo o que estava acontecendo, apenas para ouvir uma voz que a amava incondicionalmente, para lembrar que existiam pessoas no mundo para quem ela não precisava mendigar afeto. Segundo item, assistir ao vídeo que ela tinha gravado para si mesma num dia bom. Nesse vídeo de 3 minutos, Helena do passado falava com Helena do futuro. Dizia coisas como: sei que está doendo agora, sei que quer ceder, mas lembra do que acontece quando você implora. Lembra de como você se sente depois. Você merece dignidade. Respira fundo e aguenta firme. Terceiro item: ler as anotações do caderno. Relembrar o padrão. Ver com os próprios olhos quantas vezes isso já aconteceu antes. Quantas vezes você implorou e ele voltou apenas para repetir tudo de novo.
Essa evidência concreta quebrava a ilusão de que dessa vez seria diferente se ela apenas se anulasse um pouquinho mais. Quarto item: fazer algo físico que tirasse ela da cabeça. Para Helena, era caminhar no quarteirão. Para outros pacientes, era lavar louça com atenção plena, ou regar as plantas, ou preparar um chá elaborado. Algo que trouxesse o corpo de volta ao presente, que interrompesse o ciclo de pensamentos desesperados sobre abandono. Quinto item: escrever uma carta que nunca seria enviada. Uma carta dizendo tudo o que ela gostaria de gritar para o marido, mas não conseguia. Todo o ressentimento, toda a dor, toda a raiva. Escrever sem filtro, sem medo, sem se censurar. E depois guardar ou rasgar. Não importava. O que importava era tirar aquilo de dentro antes que implodisse. Outra coisa fundamental que trabalhei com Helena foi preparar a família para o que estava acontecendo. Não todos os detalhes. Não toda a dinâmica abusiva. Mas o suficiente para que a filha entendesse que a mãe estava num processo de transformação e precisaria de apoio extra naqueles meses. Helena tinha medo de que a filha julgasse, de que achasse que ela estava exagerando, de que tomasse o lado do pai. Mas quando finalmente se abriu, a filha respondeu algo que Helena não esperava. Disse: "Mãe, eu sei. Eu sempre soube. Eu cresci vendo ele fazer isso com você. E sempre quis que você tivesse coragem de parar de aceitar." Aquela conversa mudou tudo, porque de repente Helena tinha uma aliada. Tinha alguém validando sua percepção da realidade. Tinha alguém que dizia: "Você não está louca. Isso realmente acontece. Eu também vi durante anos." E essa validação externa fortaleceu Helena de uma forma que nenhuma técnica sozinha conseguiria. A filha se tornou parte da rede de apoio ativa. Ligava mais frequentemente, visitava quando podia, e principalmente estava disponível nos momentos críticos. Quando o pai entrava num ciclo de retirada de afeto, Helena sabia que podia ligar para a filha a qualquer hora e seria recebida com amor e validação. 6 meses depois daquela primeira consulta onde Helena desabou, ela voltou ao consultório. Mas dessa vez era outra pessoa. Não porque tudo tinha se resolvido magicamente. Não porque o casamento tinha virado um conto de fadas. Mas porque ela tinha se reencontrado. Tinha recuperado algo que achava perdido para sempre. Tinha recuperado a dignidade de existir plenamente, sem pedir permissão. A verdade que ninguém te conta é que solidão acompanhada é muito pior que solidão literal. Estar ao lado de alguém que te ignora como punição, que retira o afeto deliberadamente para te controlar, que te faz implorar por migalhas de atenção, isso é uma solidão muito mais dolorosa do que estar fisicamente sozinho, mas emocionalmente inteiro. E aqui está algo que preciso que você entenda profundamente. Você não causou esse comportamento. Não importa quantas vezes ele disse que você é sensível demais, dramática demais, que inventa problemas onde não existem. Retirada deliberada de afeto como forma de controle é abuso emocional. E abuso nunca é culpa da vítima. Você merece relacionamentos onde não precisa medir cada palavra com medo de ser punida com silêncio. Onde pode expressar vontade própria sem terror de ser abandonada emocionalmente. Onde o amor não vem com condições impossíveis de alcançar. Onde você pode simplesmente existir plenamente sem implorar permissão. Se você tem filhos adultos, netos, amigos que estão distantes, porque ao longo dos anos você se fechou para proteger o manipulador, saiba que nunca é tarde para reconectar. Para dizer: "Eu estava presa numa dinâmica que não entendia, mas agora estou me libertando e preciso de vocês." A maioria das pessoas que te amam está esperando exatamente essa abertura. E se depois de aplicar todas essas técnicas, de estabelecer limites firmes, de dar tempo e espaço para a mudança real, você perceber que a pessoa escolhe continuar sendo abusiva, saiba que você tem escolhas. Talvez não sejam escolhas fáceis. Talvez venham com custo financeiro, emocional, social. Mas são escolhas.
E escolher dignidade sempre, sempre vale a pena. Essa liberdade está disponível para você também. Não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo você já passou nessa dinâmica, não importa quão impossível pareça mudar agora. Você pode e merece. Se esse relato tocou você, inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas práticas. E se conhecer alguém que esteja passando por essa situação, compartilhe este vídeo. Pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Você não está sozinha nessa dor. E essa dor não precisa ser para sempre.